Malaquias, capítulo 3, versículo 6. O tema do nosso estudo nesta noite: confiança plena em Deus. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, eu mudo a toda hora. É isso, gente? Não, graças a Deus, quem faz isso é o ser humano. Deus, ele não muda, gente. O que ele prometeu. Lembra que eu falei agora há pouco aí a respeito do nome do meu filho Gileade? Então ele falou: a sua esposa está grávida, é de um menino, e você terá que dar o nome dele de Gileade. E aí as pessoas vinham e falavam: cuidado, porque ainda não dá para saber qual é o sexo. E pode ser que depois que ele nascer, ou você for ver, não é um menino, é uma menina. Não, mas se Deus falou, ele não vai mudar. Então Deus, ele não muda, né? Então ele disse: eu, Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que essa palavra abençoe cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, louvamos ao teu nome. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa. Te peço agora, Jesus, que esses próximos minutos sejam minutos valorosos, minutos de bênção, de revelação, que aqueles que vieram nessa noite para nos alegrar aqui em relação ao aniversário, ao culto de ações de graças pela vida do meu filho Gileade, na verdade possam sair daqui, Pai, restaurados, possam sair daqui realmente modificados, felizes com a palavra que vão ouvir da parte do Senhor. Então revela-te a nós, fala-nos, ó Deus, segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. E a igreja poderosa em Deus diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, eu quero dividir com você esse pão que o Senhor me deu ontem à tarde, e que Ele me deu como tema confiança plena em Deus. Começando com um texto, que o sentido dele é falar sobre questões de dízimos e ofertas, sobre a vida financeira do povo em relação à igreja. Mas eu queria, com a permissão do Espírito Santo, trazer esse texto para nós falarmos a respeito da confiança na relação com Deus, na relação com o Todo-Poderoso. Porque como nós não lembramos da nossa relação com Ele, da nossa relação nos céus, aqui nenhum de nós tem lembrança de como era no céu, Ele não permite isso. Então nós nascemos bebezinhos, e ali nós fomos crescendo e criando as nossas memórias afetivas, culturais, de linguística, enfim, de tudo que nós conhecemos, nascemos, fomos crescendo, enfim, chegamos à idade que nós estamos. Então o nosso relacionamento que nós conhecemos é o nosso relacionamento natural. É o nosso relacionamento com pai, com mãe, com irmãos, com colegas, né, com familiares, depois os relacionamentos amorosos. Então nós fomos criando cada tipo de laços e criando a respeito do amor. Agora, quando a gente fala de Deus, a gente ama algo que a gente não vê. Por exemplo, para nós chegarmos aqui, nesse dia 8 de setembro de 2024, numa cidade chamada Cabo Frio, no extremo leste do Brasil, né? Só está um pouco afastado em relação lá ao estado do Josimar e da minha mãe, a Paraíba. Então, nós estamos aqui porque pessoas morreram por Cristo. Morreram por Cristo. Aqueles primeiros discípulos que o viram, morreram. O único que não morreu, dos 12, que não morreu assim, que foi morto, foi João. Mas indiretamente ele foi, porque ele morreu numa prisão. Ele morreu na prisão da ilha de Patmos, ele morreu idoso lá. Mas um suicidou-se, que foi Judas, e os outros 10 foram mortos. Para você ter uma ideia. Então 10 foram mortos, um suicidou-se e um morreu de velhice na prisão. Assim foi a situação dos 12. Mas depois deles, quantos cristãos foram mortos? Por exemplo, nós ouvimos falar de 2000 anos antes de Jesus, de Daniel. Daniel foi salvo da cova dos leões. Tem mais alguma outra história na Bíblia de alguém que foi salvo da cova dos leões, amado? Sabe por quê, a minha sogra Rose? Todos morreram engolidos por leões. Só Daniel, presbítero Jesus, foi salvo
Os leões. Outro dia, eu vi a expedição em Roma, Maila, no Coliseu. Alguns falam assim, o Coliseu é um lugar lindo, é um lugar majestoso, é um lugar que eu gostaria de visitar. Só de falar o nome Coliseu me dá vontade de chorar. Eu acho que se eu entrar um dia no Coliseu, eu vou entrar aos prantos, irmão Dilson. Porque quantos dos nossos foram mortos ali? Quantos dos nossos foram engolidos por leões? Ou homens franzinos e normais como eu, foram simplesmente cortados ao meio por guerreiros de 2 metros e pouco de altura, com lanças, com flechas, porque eles eram colocados em lugares tipo, chegava aqui, era uma grade daquela masmorra, e quando ele chegava a vez dele, estava ali um carrasco, e ele falava assim, nega Jesus agora, e você salvará você e a sua família. E muitas vezes aquele homem olhava para trás, estavam os seus 2 filhos pequenos, e no colo da sua esposa estava um bebê. E falava, se você quer salvar a sua vida e a vida da sua família, nega Jesus agora. E eles não negavam. E eles eram empurrados dentro do Coliseu, e as feras os comiam, ou então aqueles guerreiros os matavam com crueldade. E hoje, João, aí você pergunta à pessoa, por que você não foi para a igreja? Estou de cabeça, estou chateado, pastor não me deu a paz. Irmão, por que você não dá um dízimo? Dízimo é muita coisa, dá 10%, é muita coisa. Por que você não ora? Porque eu estava vendo um TikTok. Então, quantas coisas nós negamos, às vezes, a obra de Deus, ou a Deus, e se hoje, nessa noite de 8 de setembro, nós estamos aqui porque essas pessoas deram a vida, literalmente, Rosa, foi literalmente, elas foram jogadas dentro do Coliseu, ou dentro das arenas, e elas perderam a sua vida. Então, a relação delas com Deus, era uma relação muito forte para alguém fazer isso, porque naturalmente nós só entregamos a nossa vida por quem nós amamos. Então é muito fácil eu dizer, eu daria a minha vida pela da minha mãe, eu trocaria a minha vida pela dos meus filhos, pela vida da Renata, mas e para os demais aqui? E para quem está ali fora? Será que eu daria a minha vida? Será que você daria a sua vida por mim? Então, muitas vezes a gente fala da questão de relacionamento, e o que eu queria nessa noite é que nós tivéssemos em relação a Deus essa mesma relação que Ele tem conosco. Porque eu tenho falado com o Senhor assim, nas minhas orações, Deus, eu quero sair do normal, e eu quero entrar no algo mais contigo. Eu tenho falado isso com Deus. Eu quero sair do normal. Pastor, mas se o senhor acabou de dizer para mim que há 23 anos atrás, Deus falou que sua mulher estava grávida, e ela realmente estava grávida, e Ele deu o nome do seu filho para o senhor deu o nome, e realmente veio o menino. Pastor, isso não é algo mais? Gente, me perdoa a sinceridade, eu quero mais. Eu quero mais, Viviane. Eu quero mais. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas mais fortes. Deus tem coisas mais profundas. E que nós precisamos. E tudo que está à nossa volta, como dizem os coaches, João, é distração. É para nos distrair de Deus. É para que a gente não tenha comunhão com Ele, para que a gente não tenha contato. E quando a gente não tem comunhão com alguém, o que acontece? Você não tem confiança. Como é que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Às vezes confiar em alguém que a gente já conhece já é complicado. Você imagina confiar em alguém que você não conhece. E por isso que grande parte dos cristãos não confiam em Deus. Eles gostam do culto. É diferente gostar do culto
e confiar em Deus. É muito diferente. Tem até ímpio que gosta do culto. Os nossos cultos hoje, o que menos você vê dentro dos chamados cultos nas igrejas é palavra. Você vai lá, tem muita mulher bonita, tem homem bonito, tem conforto, tem muita música, tem muita dança. Hoje tem status determinadas igrejas, você fica lá 2 horas lá dentro, 2 horas e meia, você tem paquera, você tem a pracinha da igreja, você tem isso, você tem aquilo. É um lugar gostoso de você ir. Então hoje ir à igreja é algo gostoso de você ir. Tem muita música, tem muita festa, tem muita dança, tem muita coisa. Hoje ir à igreja não é um sacrifício. Mas quando minha mãe me levava quando eu era garoto, e falava, hoje nós temos que ir ali num cultinho que temos lá. Eu chegava lá num cultinho, estava lá uma irmã com uma roupa até o chão, e falando aqueles negócios, tecarabaxê, terebe, terecoroban, tereba, terebere, que eu não entendia nada, e tinha que ficar lá. E às vezes ouvia a palavra. Quando você ia para a escolinha, não era lanchinho na área kids da igreja, não. Não era lanchinho, botava lá uma televisãozinha e botava a criança para assistir televisãozinha. Não, era aula mesmo de escola dominical. E você tinha que botar a criança lá para assistir a aula. O tio, igual o Gerson foi lá na igreja dele, ou outro, estava lá pregando a palavra para o guri. Então isso cria o quê? Relacionamento. Mas hoje, aparentemente é muito fácil. Mas Deus, Ele não quer gerar em nós um hábito disso. Deus quer gerar em nós confiança. O que precisamos ter em Deus é confiança. Aí quando nós temos confiança em Deus, nós manifestamos algo chamado fé, que é isso aqui. Olha só, Hebreus capítulo 11, verso 1. Um dos textos que eu mais amo de pregar. A fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam, e aí ele aumenta, né? Porque quando você fala convicção, você está indo além da certeza. Existem aqui opiniões e pensamentos meus e seus que ninguém consegue mudar. Ninguém muda, eu estou falando sério. Ainda mais quando você tem uma personalidade forte, tipo assim, por exemplo, como a minha, ou como da minha mãe, ou como de outros aqui. Para você mudar um pensamento meu, da minha mãe, da Viviane, de outro, da Nilda que chegou agora, já vou usar o nome da Nilda, já é mais difícil, né? Já é um pouco mais, até a Rebeca também, ela está falando ali para o Rossi, e eu também, e a Rebeca também. Então, para você mudar o pensamento, amado, por quê? Porque são pessoas que têm convicção. Não estou dizendo que os outros não tenham, mas é que há pessoas que têm. Então vamos agora tentar dar uma puxada de orelha, que são um pouquinho mais cabeça dura. E aí, para você tentar mudar, argumento, cara, tem que ser um argumento muito do forte para você tentar mudar. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas, como eu citei algumas delas, nós não temos apenas certeza, nós temos convicção. E a convicção, para ser tirado, meu amigo, é muito complicado. Porque você tem que estar convicto. E a fé, ela diz ali, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Aí o apóstolo Paulo foi além, ele falou, é a convicção. Ou seja, você vive como se aquilo já fosse uma realidade. E onde isso? Se Deus me prometeu a uma multidão numa igreja, eu ainda não tenho. Eu prego como se essa multidão já fosse algo real. Então o que é isso? É uma convicção. Quando a minha mãe estava com câncer, ela dizia, eu não vou morrer disso, o Senhor, Ele vai me curar. Ficou numa cama, ficou carequinha, perdeu os pelos, os cabelos do corpo, perdeu aquilo tudo, era fraquinha, era isso, mas ela falou assim, eu não vou morrer disso, o Senhor vai me curar. O Senhor a curou. Amém. Então, como é que se chama isso? Convicção, meu amado. Convicção é você ir além da certeza, é você não ser comum,
É você dizer, não, eu vou ultrapassar o limite, eu vou com Deus. Então isso é a convicção de quê? De fatos que não se veem. É você esperar algo que não está vendo. Eu sempre, quando prego Hebreus 11:1, eu faço referência à questão do que, quando a gente não tinha celular, alguém te mandava uma carta e falava assim, eu vou sair do Rio, na segunda-feira, dia 8, eu vou pegar o ônibus às 8 horas da manhã. Quando for entre 10h30 e 11 horas da manhã, eu estou chegando na rodoviária de Cabo Frio. Eu pergunto aqui, quem iria para a rodoviária esperar? Levanta a mão aí. Todo mundo iria, cara. Você não falou mais com a pessoa. E quando foi 10h30, 11 horas, você estaria lá. E se o ônibus não chegar, você começa a apurrinhar o funcionário da 1001. Está sabendo se aconteceu alguma coisa? O ônibus virou? Houve algo? Houve não sei o quê? Cadê o ônibus? Teve algum acidente na estrada? Teve alguma coisa? Porque hoje quem vive de celular é uma maravilha, mas há 25 anos atrás, 30 anos atrás, era assim que a gente ficava, não era, Viviane? Era assim. Alguém falava, namorada, eu ainda peguei essa fase com Renata. Eu saía, eu botava a Renata no ônibus no domingo à noite. Hoje você conversa, chamada de vídeo, chamada não sei o que, o telefone, eu falava assim, ó, sexta-feira, olha só, irmão Dilson, sexta-feira, 18 horas, eu estou na sua casa. Daquele dia, irmã Ana, até sexta-feira a gente não se falava mais. Olha que dureza. Aí, Pamela, imagina namorar assim, vocês se falam 500 vezes durante o dia. Agora, você imagina você chegar no domingo e você falar, sexta-feira eu vou na sua casa, 18 horas eu estou lá. Entendido? Entendido. Até sexta-feira não se falou mais. Aí quando chega sexta-feira, o lindo faceiro. Ó. Que coisa. Estaria lá. Então, ela teria, e quando eu chegava lá, ela estava bonita, cheirosa, preparou o café, o pão, e a gente não se falou mais. Por quê? Ela tinha convicção de que eu iria chegar. Tinha, Robson. tinha convicção. Então, quando a gente fala sobre fé, a gente fala sobre esperar algo que nós não estamos vendo. E a fé é isso, a fé é uma certeza inabalável perante o quê? As nossas adversidades. O que nós precisamos matar? A dúvida. A dúvida é aquela erva daninha que entra na minha vida e na sua vida para tentar tirar essa convicção. Quando você diz assim, não está doendo, aí que a dor danada parece que aumenta. Quando você fala, eu confio, o Senhor vai abrir uma porta, parece que o seu dinheiro quebrou alguma coisa em casa para você consertar e não sei o quê. Por quê? Porque são as dúvidas que tentam se levantar, para que você não tenha aquela convicção. Porque fé e dúvidas não podem andar juntas. Então temos que confiar em Deus quando, pastor Marcelo? Quando não estamos vendo nada acontecer. E isso é um exercício. Por exemplo, alguém aqui já acordou cedo para caminhar ou para ir à academia? Mas quando eu digo cedo é assim, 5h30, 6 horas da manhã. Alguém já fez isso? Eu já fiz. Quando desperta, você não dá vontade de dizer assim, hoje eu não vou não, cara. Exatamente, hoje eu não vou não, meu irmão. Hoje eu estou com esse corpinho lindo, mas eu já fiz prova para sargento do exército, eu tinha que ir todo dia, como disse o João Vitor, que é atleta e jogador de futebol. Então, quando você tinha que levantar, você tinha que ir, porque era um hábito, então era um compromisso, eu tinha que ir, eu era obrigado, mas eu dizia, não, hoje eu não quero ir, não, hoje eu não quero ir, mas você tinha que ir, você tinha que lutar contra a sua própria vontade, você tinha que mortificar aquilo, porque você tinha um objetivo, e na fé é a mesma coisa. Você tem que mortificar essa erva daninha que está tentando aprisionar a tua fé, para que você não conquiste aquilo que você sabe que é seu direito. Aquilo que é o seu direito. Tudo que é benefício para nós, gente, a volta tenta embarrear. A volta tenta embarrear. Quer ver uma coisa? Diz para alguém assim, eu vou casar.
Os jovens daqui da igreja, fala isso. Vai ter logo alguém dizendo para você assim: casamento não presta, quero comer, que eu sei que aquele homem, aquela mulher, fala para alguém assim: eu vou fazer uma faculdade. Pô, faculdade? Amado, faculdade só vai gastar dinheiro, depois não consegue nada, vai trabalhar de Uber, vai dizer não sei o que, vai todo mundo, fala que vai construir uma casa, só os pedreiros roubam metade, vai não sei o que, todo mundo, meu amado, todo mundo vai tentar embarrear o que você vai querer construir. Fala só, tenta isso, porque são as ervas daninhas. E o que eu tenho que fazer então, pastor Marcelo? Antes de terminar, eu tenho 2 textos. O primeiro está no Salmo 3. Salmo 3, versículo 1. Olha só onde que eu tenho que botar a fé. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? A Bíblia fala disso. Os nossos adversários, os nossos problemas. E de repente alguém chegou aqui nessa noite dizendo isso: pastor Marcelo, olha, eu vou à igreja, eu tenho sido fiel, eu oro, sou dizimista, eu creio, uso a fé, mas nossa, como cresce o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. Algumas situações que nós sabemos que são graves e outras bobas. Eu sempre falo aqui, acho que eu já falei aqui, a minha casa é desse lado, do outro lado da rua tem um condomínio, tem uma casa que tem várias garagens, um condomínio com várias vagas de garagem. A minha casa é aqui, eu coloco o meu carro no portão da minha casa, o Gilead bota o táxi atrás do meu carro. Tem uma pessoa de dentro do condomínio que tira o carro de lá e bota na vaga do Gilead. Cara, quando eu abro aquele portão, que eu vejo aquele carro preto na vaga do Gilead, eu tenho um tijolo desse tamanho na frente do meu portão, que é onde eu boto para o portão o vento não bater. O diabo fica, lembra do pica-pau? Aí está aqui o pica-pau do Senhor Anjinho. Ora por ele, pastor Marcelo. Ora por ele, pastor Marcelo, para que ele consiga uma casa melhor com outra vaga para botar o carro dele. Aí vem aqui o pica-pau demônio: pastor Marcelo, tá vendo essa pedra? Joga no para-brisa que nunca mais ele bota esse carro aí na vaga do Gilead. Né? Aí você fica ali naquela luta. Então são os adversários, né? O Cláudio Duarte chega a dizer que a mulher dele é minha adversária. Então são os adversários que se levantam, alguns adversários graves e outros bobos, mas que vão aquilo ali te tisicando, às vezes até o lixo vem da rua inteira. Onde é que ele para? No teu portão. Aí tu fala: demônio do roda-moinho desgraçado, que joga isso aqui ainda no meu portão, né? Tu tem lá, o vizinho de ninguém bota aquela caixa de som na janela. Ele bota a caixa de som virada para a janela de quem? Para nossa. Aí tu fala: daqui um fuzil aqui, tirando aqui naquela né? aquela coisa. Então tem alguns adversários que se levantam contra a gente. E Davi disse: são numerosos, não são poucos, são numerosos, meu amado. Depois ele diz no versículo 2, olha só: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quantas pessoas já falaram isso para mim e para você? Marcelo não tem jeito. E falaram a mesma coisa para você: você não tem jeito, não tem mais salvação para a sua vida. E Davi falou assim: falaram isso para mim. Olha lá Davi botando: são numerosos, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas o problema não é aquilo que dizem para você, é o que você diz de você. Esse é o problema. Se você disser eu estou doente ou eu sou doente, você vai ficar doente. Se você disser eu estou ferrado, eu estou ferrado mesmo, né? O problema é que as pessoas, elas estão acostumadas a isso, porque o brasileiro ama uma peninha, meu amado. O brasileiro, ele ama que alguém sinta pena dele. Eu não quero ninguém sentindo pena de mim. Eu odeio que alguém sinta pena de mim. E você não pode desejar que alguém sinta pena de você.
Você tem que dizer: Deus é comigo, Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, eu vou conseguir, Deus vai à frente. Por quê, meu amado? É porque Deus quem levanta, e Deus te levantou, mesmo que sejam numerosos aqueles que são contra você. Versículo 3, olha só, porém, olha a oração, o 2 como é que é, Gisele? Volta lá para mim. Alguém disse para mim e para você, Gisele: não há em Deus salvação para eles. Agora, olha a minha oração e da Gisele para Deus quando alguém fala isso, olha lá: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, tu és aqueles que está acima da minha cabeça, exaltas a minha cabeça. Versículo 4, com a minha voz, aleluia, eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Mesmo que alguém diga que não há salvação para mim e para você, nós clamamos a Ele, e Ele do seu santo monte, Ele nos responde. E a resposta, pastor Marcelo, como é que vem? A resposta vem de várias maneiras. A resposta vem de várias maneiras. E às vezes a gente fica esperando apenas que um profeta fale, como já falou. Às vezes você fica esperando que Deus fale ao seu coração, como Ele já falou. Então, quantas vezes nós já vimos Deus? Eu disse que eu quero o mais de Deus. Quantas vezes você já ouviu um recado do Senhor? Por exemplo, quando eu estava para ser pastor, eu estava visitando no hospital o meu antigo pastor, pastor Airon. Ele estava no leito, e ele estava falando para mim a respeito do ministério pastoral. E ele virou para mim e falou assim: porque Deus, irmão Marcelo, está mandando eu preparar a minha casa. Aí eu falei para ele assim: não, pastor, mas não fala essas coisas não. Aí ele falou: mas Deus está mandando eu preparar a minha casa. Eu vou preparar a minha casa porque eu vou voltar para a glória. Não, pastor Airon, mas o irmão ainda tem tal. Uma senhora, uma irmã, bota o rosto assim na porta do quarto e fala assim: rapaz, eu posso entrar? Aí eu olhei para ele e falei: pode. Aí a irmã entrou, foi diante do leito onde ele estava, eu estava aqui do lado dele, ela parou do outro lado, e virou e falou assim, virou para ele e falou assim: o irmão sabe, né? Aí eu: irmão sabe? Prepara a tua casa. Ele estava acabando de falar isso comigo. Aí, prepara a sua casa? E aí ele foi e confirmou: é verdade. Aí ele ainda virou para mim, ele riu. Ele era pequenininho, mas ele tinha uma voz muito grossa, era de marinha, igual o irmão Gerson. E aí ele estava lá no Marcílio Dias, quando eu fui visitá-lo. E aí ele virou e falou assim: eu não falei com você, irmão Marcelo? Aí ele, ele ainda riu. Aí eu falei: pastor. Aí tipo assim, ele falou: isso é para você ter certeza. A mulher que estava ali, aquelas assembleias, ela deu uma batida de pé, deu uma mexida e virou e falou assim, ela começou a chorar e falou assim: eis que vejo agora 2 ministérios, o Senhor está terminando o ministério de um e vai começar o ministério do outro. Garoto, você é um pastor, você é um pastor, e Deus vai te levar para outra cidade, para outro lugar, e Deus vai colocar um ministério nas suas mãos. Aí quer dizer, olha hoje eu aqui, e o pastor Airon não está mais entre nós, já está com o Senhor. Então quer dizer, o que Deus vai falar, Ele vai cumprir, porque Ele é o que está acima da cabeça. Olha lá, volta o 3, Gisele: Ele é o meu escudo, Ele é a minha glória, e Ele é o que exalta a minha cabeça, Ele está sobre ela. E você está vendo? Ele recebeu uma notícia de que ele ia partir. Ele não ficou desesperado, não ficou nervoso, não ficou absolutamente nada, porque ele sabia de quem ele era. Ele sabia de quem ele era. Amado, isso se chama convicção, que nós falamos, a convicção. E onde é que eu uso a convicção, pastor? Na minha oração. E para terminar, então a gente coloca aí Mateus, capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um coronel, um centurião,
Um centurião romano, um cara que não era crente ainda, implorando. Olha o que ele, se ele estava implorando, falando cara a cara com Jesus, o que ele estava fazendo, Robson? Você lembra? Se ele estava cara a cara com Jesus, ele ia fazer um pedido a Jesus, ele estava fazendo o quê? Orando. Quem falou aí? Gileade. Tá. Meu filho, tinha que ser, né? Meu filho, né? Então ele estava, Gileade, orando. Ele encontrou Jesus face a face, ele ia implorar, ele ia pedir, mas ele não era crente, ele era um coronel romano. E olha o que ele falou, versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa, ou seja, ele estava morrendo, ele estava vegetando, mas o funcionário dele, o empregado dele era alguém que aquele coronel amava. Então ele estava terrivelmente triste com a situação do seu empregado que ele mais gostava. E ele virou para Jesus, ele de repente algo moveu nele, ele falou, eu vou falar com esse cara. E ele chegou para Jesus e falou, o meu criado jaz, ou seja, estava morrendo, estava morto. Amado, quantas coisas em nós está morta? Quantas coisas, às vezes a vida espiritual, às vezes você está pegando ali aquele celular, você não queria nem ver aquele celular, e você fica levantando aquele vídeo ali, um atrás do outro, aí você para nesse aqui, não é, e você vai levantando, porque você precisa ocupar algum espaço que está morto. E o centurião falou, olha, meu criado está morto em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ou seja, ele era um cara que era da alta sociedade romana, ele era próximo ao imperador, ele era um militar, ele era de um status além, certamente era um cara que tinha muito dinheiro, tinha muitas mulheres, ele tinha um status, mas ele estava sofrendo muito, porque alguém que ele amava, que era o seu empregado mais chegado, estava paralítico, estava sofrendo em casa. E ele chega para Jesus, e ele fala, Senhor, olha só, para um cara desse, chamar um judeu de Senhor, você imagina, Mayla, como realmente que ele estava quebrantado. E olha o que Jesus, que não era bobo nem nada, diz o versículo 7, Jesus disse, eu irei curá-lo. Claro, Jesus queria usar essa situação de um coronel romano para dizer assim, olha lá, o coronel romano me chamou para ir na casa dele. Ele falou, eu irei curá-lo. Mas aí vem a grande surpresa, entre aspas, para Jesus, mas agora Jesus ia usar um ímpio para poder ensinar o povo dele. Ele virou para o coronel e falou, eu vou curá-lo. Olha o que o coronel, o centurião falou, no verso 8. Mas o centurião lhe respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Olha o temor de alguém que não era da igreja, de alguém que, entre aspas, às vezes a gente olha para alguém e fala assim, fulano não tem nada com Deus. Olha só o temor desse cara aqui. Quantos crentes pecam, erram, e não tem temor nenhum, meu amado. Erram todo dia, erram toda hora, fazem o que fazem, mas não tem temor nenhum. Esse cara aqui era, entre aspas, um ímpio. E ele virou e falou, não sou digno de que entres na minha casa. Ele teve um temor, ele falou, olha quem eu sou, olha o que eu faço, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Gente, que lição de fé e de convicção. Ele não pediu uma pregação, ele pediu, dá-me apenas uma palavra. Quantos de nós, amados, estamos aí, hoje, deixa eu ver, 26, 30, 34, hoje é o domingo 36 do ano. Faltam 16 para terminar 2024. São 52 domingos, esse é o 36 do ano. E quantos
quantos desses domingos nós estamos aqui ouvindo Deus falar uma palavra, e dessas, contando com essa 35, porque no domingo de carnaval nós não tivemos culto, mas então 35 domingos desse ano, contando com o de hoje, quantas palavras foram liberadas para mim e para você, e que bastava uma para que um milagre acontecesse. Para que um milagre acontecesse. Um coronel, um centurião romano, ele falou: me dá apenas uma palavra. E diz o versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e que digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ele falou: eu sei o que é autoridade, porque eu estou sujeito à autoridade, e eu também tenho autoridade. Eu digo para os meus soldados: façam isto, eles vão. Volte aqui, eles voltam. Digo para o meu criado, ele faz, e ele faz isto. Então agora, o que o coronel fez, o centurião? Eu estou submetido ao Senhor. E o que tu disseres para eu fazer, eu vou fazer. Então é isso que nos dá a vitória, amado. Um ímpio aqui nos ensinando: se você disser para Jesus, não você e eu falarmos para Jesus aquilo que ele tem que fazer, mas se nós chegarmos para Jesus e falarmos assim: me dá a tua ordem que eu faço, olha o que vai acontecer. Olha a resposta de Jesus no versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Olha só, o que ele disse ali, Marcelo Matos? Que nem dentro da igreja ele viu alguém confiar tanto em Deus como esse ímpio aqui, esse coronel, esse centurião romano. Ele falou: nem mesmo em Israel eu vi uma fé semelhante como esta. Ou seja, ele pediu apenas uma palavra. E o que aconteceu, pastor Marcelo? Quando nós temos confiança plena em Deus, o que acontece? Versículo 13, para a gente terminar. Olha lá: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme o que, gente? Eu pergunto a você: Jesus botou a mão no centurião? Jesus mandou um azeite, um óleo, um lenço? Mandou, amado? A espada do He-Man mandou alguma coisa dessa? Não, Jesus não fez absolutamente nada. Ele falou: vai e que seja feita conforme a tua fé. Então seja feita conforme a tua confiança plena. Vai lá, que seja feito conforme o que você quer. E a Bíblia diz então: naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus não fez absolutamente nada. Ele apenas, Viviane, liberou a palavra. Então que em nome de Jesus Cristo a palavra seja liberada na tua vida nesta noite, seja liberada nos teus sonhos, seja liberada nos teus projetos, seja liberada na tua saúde, e que seja feita conforme a tua fé. Não negligencie a fé. Pratique a fé, pratique a confiança, porque tudo já foi feito pelo Senhor. Vamos sair do normal e vamos para o algo mais. Fazendo desta forma, o nosso final de ano será o melhor final de ano das nossas vidas. Você concorda? Você recebe? Assim seja, assim disse o nosso Deus.